Olá, tudo bom com você? Fico muito feliz de iniciarmos mais uma edição do programa Sertão Inovador. Essa é a 23ª edição e para mim, assim como os nossos companheiros aqui que fazem parte do programa, é uma satisfação estar aqui. Eu me divirto bastante, aprendo bastante, estou sempre ampliando os meus conhecimentos junto com os nossos colegas, os nossos entrevistados e também com o feedback que vocês passam para nós. Espero que nesses próximos minutos a gente possa crescer, a gente possa aprender alguma coisa a mais, a gente possa desenvolver alguns conhecimentos, alguns conceitos. Como que você tem encarado a inovação? Esse é um assunto que não é apenas para acadêmicos e nem para os empreendedores, principalmente aqueles que fazem parte das startups. Eu tenho a grata satisfação de hoje estar convivendo com 33 projetos de startup dentro da incubadora do agronegócio e tecnologia de Mossoró, a IAGRAN. E de fato tenho convivido com pessoas que estão estudando e aplicando seus conhecimentos. Dentro dessa prática comum que eles fazem, nós temos dois elementos principais. O elemento da criatividade, esta competência muito requerida no século XXI, e temos também a inovação, que é esta capacidade, esta outra competência de transformar ideias em produtos, processos ou negócios. Nesse contexto, tem ainda o terceiro elemento, que é o próprio empreendedor, o próprio profissional. Como que ele trata essas questões, como que ele convive com essas questões, como é que ele gerencia a pressão que esse século XXI traz tão forte, tão pesada sobre qualquer pessoa que deseje ter sucesso. E aí você pode colocar, depois de sucesso, 2 pontos: passar no concurso, ter uma empresa, ter uma profissão relevante, fazer sentido para a vida de alguém, talvez seus filhos, para quem não tem ainda, talvez seus pais, ou cônjuge, ou pessoas da cidade onde você está, e talvez até do mundo, ampliando sua capacidade através dos seus conhecimentos e pelo uso da internet. O programa Sertão Inovador quer trazer para você algumas reflexões que para nós é bastante pertinente. Criatividade, inovação e a avaliação ou a leitura que o profissional precisa ter de si próprio diante das pressões que ele passa nesse século XXI tão provavelmente considerado aí o século da criatividade, o século da inovação. Nós vamos procurar entender um pouco mais esses tópicos. Hoje nós vamos ter um programa um pouco mais diferenciado. Nós vamos ter um misto de aula, um misto de palestra, um pouco de conteúdo, para que você possa ampliar a sua perspectiva nessas 3 vertentes. Os nossos 3 assuntos estão baseados em 3 artigos científicos que eu tive a oportunidade de escrever junto com algumas pessoas no mestrado em neuroeducação e numa pós que a gente está envolvido, a pós de logoterapia. Então nós temos aqui, eu trouxe os 3 artigos. O primeiro é a inovação e a criatividade no empreendedorismo do século XXI, da ideia à implementação, onde a gente vai abordar um pouquinho essa necessidade de compreendermos a inovação, tá bom? Um outro artigo que tem por título Inteligência Artificial e Empreendedorismo, Transformação Digital, Aplicações Práticas e Desafios Éticos na Era da IA Generativa. Esse é um assunto que a gente vai abordar aqui quando tratarmos um pouco melhor sobre inovação. Aí, dentre as várias áreas da inovação, nós queremos falar um pouco sobre a questão da IA. Ok? Então, o que a gente vai conversar hoje está baseado basicamente nesses 3 artigos. E esses 3 artigos,
obviamente, tem aqui no verso, no final, uma quantidade razoável de referências bibliográficas para ajudar na escritura, né, na escrita deste material. E o outro artigo, que é de uma pós-graduação que nós estamos envolvidos na área de psicologia, que tem por título Logoterapia e Empreendedorismo. Contribuições da análise existencial para o enfrentamento dos desafios empreendedores. Vamos falar um pouquinho sobre a logoterapia e como ela pode ser útil para você que trabalha muito, trabalha bastante e de repente começa a ter uma sensação de que por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é a razão de você estar fazendo tudo o que você está fazendo? Qual é o sentido de tudo isso? Ou não tem sentido? Há uma crise hoje que a humanidade passa chamada de vazio existencial. E o que mais temos como reflexo desse vazio existencial são algumas crises de ansiedade de muitas pessoas não conseguirem viver com o presente delas e assim elas projetam, antecipam para valor presente o seu futuro, gerando bastante ansiedade. Outros, em contrapartida, não vão para o futuro porque eles estão presos lá no passado e aí também não conseguem viver o presente. E viver o passado acaba gerando sofrimentos que retornam. Isso também gera um outro problema gravíssimo, que é depressão. Não resolver problemas passados. O seu presente, que é isso que você tem agora no momento, como empreendedor, trabalhando como um maluco, trabalhando 12, 14, 16 horas, às vezes, por dia, pode ser que você comece a descobrir que apenas ganhar dinheiro como um profissional bem-sucedido ou um empresário não é bem o sentido que você imaginava que ia ter. Porque dinheiro é ferramenta, é meio, não é fim. Mas onde estão os seus fins? Onde está o seu fim? Por que você faz o que você faz? Então a logoterapia, aí um grande trabalho do psiquiatra vienense Viktor Frankl, sobrevivente de 3 campos de concentração, tem algumas abordagens que pode fazer sentido para nós e assim encontrarmos um sentido para a nossa vida. Qual é o seu sentido para viver? Qual é o sentido de trabalhar 18 horas por dia? Qual é o sentido de fazer o que você está fazendo hoje? Por quê? Essas são perguntas que só nós, da espécie humana, fazemos. Então, eu acabei desenvolvendo esse artigo, fruto lá da pós-graduação em logoterapia, procurando trabalhar esse conceito de logoterapia. Alguns tópicos aqui nós vamos abordar, porque é um conceito bastante amplo, obviamente. Eu trouxe alguns elementos da logoterapia que pode fazer sentido para o empreendedor se encontrar. Ok? Então, aqui está o nosso material base para a nossa conversa de hoje. Eu quero começar o nosso programa agradecendo aos nossos apoiadores, a Mobile Imóveis, que tem investido na propagação do empreendedorismo através do programa Sertão Inovador, e a Cardan Peças, que também é uma empresa, um empreendimento aqui da cidade, que também tem decidido investir em empreendedorismo. É muito comum que as empresas patrocinem eventos, patrocinem esporte, patrocinem cultura. Esses 2 empreendedores, além dessas outras atividades de patrocínio, resolveram patrocinar, apoiar o empreendedorismo. Se você, que é empresário, é empreendedor, acredita no empreendedorismo, você pode entrar em contato conosco e se tornar também um apoiador desse projeto, para que ele tenha vida longa, para que ele ganhe outros canais e assim você também possa estar associado a esse tipo de iniciativa, que é empreender. Para mim, o maior programa social de um país. Feitos os nossos agradecimentos iniciais, nós queremos então
fazer a divulgação da sugestão de leitura de hoje. Em breve, esses artigos, certamente, se tornarão livros. Em breve. A gente divulgará aqui. Mas hoje não quero divulgar essa escrita, né? A posterior escrita. Mas eu quero divulgar um livro do Vicente Falcone. É um livrão, né? Na verdade, esse livro aqui é um verdadeiro caderno de trabalho. E eu gosto muito do material de Falcone porque ele, como professor da Federal de Minas Gerais, como membro da JUSE, que foi a instituição japonesa que trouxe os princípios da gestão da qualidade total para o Brasil, de maneira oficial, pelo governo federal, eles estiveram lá, o Vicente Falcone fez parte dessa equipe e trouxe lá na década de 80 os conceitos de gestão da qualidade total. O próprio Falcone tem alguns livros nessa área, mas este livro que aqui eu estou em mãos, o livro Gerenciamento pelas Diretrizes, do Vicente Falcone, ele não é bem focado na área de gestão de processos, que é o que a gestão da qualidade trabalha, mas ele é focado na administração de um empreendimento. Gosto muito do material de Falcone porque ele vai direto no assunto, ele mostra caminhos, ele fez parte e ainda deve fazer parte, hoje já deve estar na casa aí dos 80 e poucos anos, ou quase 90, e ele fez parte por muito tempo de conselhos administrativos de grandes empresas, como a própria AB InBev, a maior empresa aí de refrigerantes, bebidas do mundo. Começou brasileira, depois foi adquirindo empreendimentos lá fora. O Grupo Gerdau, ele também fez parte e também contribuiu muito com a própria Petrobras. Além de outros grupos que ele fez parte, como membro do conselho. Você sabe que o conselho de uma empresa é aquela instância superior em que ali são discutidas as questões estratégicas do negócio. Eu não sei se você sabe, mas o seu negócio, ou até mesmo o seu escritório, o seu consultório, ele deve ter, provavelmente, eu não sei quando você vai assistir essa transmissão, mas nós estamos agora no mês de novembro. É justamente nesse mês que algumas empresas realizam seu planejamento estratégico do ano seguinte. Eu tive a grata satisfação de participar de alguns desses planejamentos, dessa estruturação orçamentária, dessas decisões estratégicas de algumas empresas aqui da região, e de fato é um momento bem sublime porque o macro da empresa é definido no estratégico e aí o conselho faz parte. Depois ele desce para o nível gerencial da empresa, onde o CEO toca aquele ponto, aquela pauta de transformar os objetivos estratégicos em objetivos agora gerenciais. Vamos dar donos para esses objetivos. Então a gerência comercial vai ganhar a sua cota de meta baseada na meta que veio do estratégico. Então você tem a meta do CEO, meta do conselho, meta do CEO. Meta do CEO desce para a meta da gerência. Então você tem a gerência comercial, tem a sua meta, a gerência financeira tem as suas metas, a gerência tecnológica de TI tem a sua meta, a gerência da qualidade tem a sua meta, a gerência de recursos humanos adquire a sua meta. Depois dessas gerências, você vai descendo para as supervisões. Então, o supervisor operacional, ele tem a sua meta, o supervisor comercial, o supervisor de RH, o supervisor financeiro. Depois você vai descendo isso para os grupos, que têm suas coordenações. Então, cada coordenador ganha também as suas metas. Depois, a equipe operacional ganha as suas metas. E até Dona Maria, que cuida ali da limpeza, que faz cafezinho, ela também vai ganhar a sua meta. O grande benefício, que para mim faz muito sentido, é uma pena que muitos empresários não levem isso a sério, não dão a mínima para esse assunto, eles vão gerenciando a empresa num conceito filosófico, científico da cabeça dele chamado na doida. Então ele vai na doida ali e tal, com todo aí, peço respeito às doidas, mas ele vai gerenciando, esse é um ditado popular bem antigo, do jeito que vai dar. Aí no final do mês ele olha, eu paguei as contas, eu recebi, parece que deu certo. E aí vai gerenciando um negócio que envolve muitos recursos, às vezes recursos dele, recursos da família. Não deveria ser assim. Administrar uma empresa, seja qual
tamanho for, deve ser feita com profissionalismo. Tem que ter um gestor profissional. Talvez você seja um empreendedor, a empreendedora, que é aquela pessoa visionária, consegue visualizar coisas enormes, vive gerando negócios, está envolvido em 2, 3, 4, 5 empresas. Isso é típico do empreendedor. Parabéns. Entretanto, para cada empresa é preciso haver gestores, pessoas que transformam a tua meta e fazem com que essa meta desça até Dona Maria, lá da limpeza, do cafezinho. Isso é gestão. Qualquer empresa que tenha um programa de gestão baseado em gestão por diretrizes e por metas, reduz drasticamente a necessidade de chefes. E assim permite que líderes cresçam, apareçam, se desenvolvam e a empresa dê resultado. Numa empresa onde você não tem um sistema de gestão bem desenvolvido, aí você depende de chefes, que tem que estar o tempo inteiro mandando as pessoas fazerem, que tem que estar o tempo inteiro fiscalizando se as pessoas estão fazendo, que tem que estar o tempo se estressando, porque não tem gestão. Se não há um modelo de gestão, só sobra o chefe para fazer tudo, saber de tudo, dar conta de tudo, e não vai durar muito com saúde desse jeito. Então, seja inteligente, contrate um gestor para trabalhar na sua empresa, ou para ser um assessor seu, enfim. Mas tenha gestores, ou gere esse gestor dentro da sua própria empresa, porque dentro da sua empresa, com certeza, tem pessoas com habilidades gerenciais, que se você trabalhar nelas, você vai ter o gestor que você tanto quer. Mas se você ainda acha se você ainda é do tipo que todo mundo tem que falar com você, que 50 funcionários tem que perguntar tudo a você, que 100 funcionários tem que todo dia, tudo que for fazer tem que perguntar a você o que tem que dizer, meus pêsames, tu não vai viver muito tempo, tua saúde não vai dar conta, e você, como eu e todos nós, temos limites. E sem falar que você está gastando o seu tempo, que esse é recurso que você não consegue repor, no foco errado. Todo negócio tem um core business. Mas e você? Qual é o seu core people? Qual é o seu ponto principal da sua pessoa como gestor, como empreendedor, como líder de algum projeto? Você tem que continuar sendo muito bom naquilo que você sabe fazer. E aí alguns preferem acabar com a própria saúde, sendo gerente financeiro, também sendo gerente comercial, é o que vende, é também o que cobra, é o que faz planejamento para o fornecedor. É normal e é compreensível se você está começando um negócio, só tem você, aí ok, você vai ser tudo. Mas se já tem outra pessoa, já dá para distribuir algumas funções. Se já tem 2, você já pode melhor distribuir essas funções. Se você já tem 5, opa, já dá para ter um time. Se você tem 10, você já pode ter entre os 10 um gestor, um colaborador que contribua com você tratando dos assuntos gerenciais. Se você já tem 30 pessoas na sua empresa, pelas caridades, como diz o nordestino, pelas caridades, valorize aquilo que você é muito bom no que você faz. E não vá tomar a sua vida inteira somente agora apagando incêndio, porque acima de 30 pessoas você nem consegue falar com todo mundo. Se for falar com mais tranquilidade, teria que ser um por dia, e você nem trabalha os 30 dias que você tem, o sábado e o domingo, que talvez você não trabalhe, ou domingo. Enfim, e você viaja, já não dá, é preciso gestão de pessoas aí com força, pesado. Preciso gestão de pessoas para você saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. O empreendedor, às vezes, ele não tem tempo para isso. Ele gosta de pessoas, ele até gosta de liderar, mas gerenciar requer rotina. E toda empresa, bota uma coisa na sua cabeça, empreendedor, toda empresa só se tornará empresa de verdade quando ela adquirir uma série de sistemas de rotina. Deixa eu dar um exemplo para você. Essa é a teoria dos sistemas. Por que eu estou aqui falando contigo com tranquilidade? Eu passo aqui umas 5 horas
com maior tranquilidade. Eu passo o dia todinho, se for necessário. Como eu já realizei imersões de 30 horas em 2 dias. Dá para ter uma ideia o peso que é isso? 15 horas praticamente. Só tinha ali um tempinho para dar um cochilo. E em pé e ali e tal. Como que é possível eu estar aqui nessa tranquilidade falando? Sabe por quê? Porque o meu sistema respiratório está funcionando normalzinho, normal. Ele está fluindo a rotina do sistema respiratório. O meu sistema circulatório fluindo, tranquilo. Coração aqui está batendo normal, as batidazinhas tudo tranquilo, pressão tranquila. Sistema circulatório funcionando. Meu sistema digestivo excelente, tomei um café da manhã, já tudo tranquilo, tomando uma aguinha aqui de vez em quando. O sistema digestivo está funcionando. E assim os meus outros sistemas que o meu corpo tem, reticular, endócrino, meu sistema neural, está tudo tranquilo. Qual é o nome que a gente dá para isso? Rotina. Aí eu consigo produzir, eu consigo funcionar. Qualquer um desses sistemas tiver alguma alteração, algum problema, eu tenho que estar dando conta dele, já não terei saúde suficiente. Uma empresa, para ter saúde, uma empresa, para ser empresa, ela precisa de rotinas. Como é que é a sua empresa? Ela tem rotina? Ou é um Deus nos acuda? O que se faz num dia, no outro dia já não é a mesma coisa, no outro dia já não é a mesma coisa, é o quê? Não dá nem para dizer o nome disso, é uma metamorfose ambulante. Você tem o quê? Uma empresa metamorfose ambulante, ou você realmente tem um sistema que, por ser sistema e estar funcionando normalmente, te permite inovar, te permite subir de patamar. Eu só subo um degrau se eu tiver com saúde. Eu só subo 10 degraus se eu tiver com saúde para 10 degraus. Se eu não tenho saúde para subir um degrau, não vai avançar. Então a rotatividade é, por exemplo, um dos sinais que a empresa não está bem de saúde. Atrasos em pagamentos, recebimentos, são sinais, são indícios que a empresa não anda muito legal. Ansiedade do seu gestor em não saber como vai ser o futuro, são sinais, são indícios que você está com problema, meu amigo. Se você puder ter um pouquinho, sabe, uma gotinha de humildade, para um pouco e pede ajuda. Pede ajuda, vá atrás de pessoas. Contrate um gestor, contrate mentorias, contrate consultorias, vá ler livro, vá assistir alguma coisa, faça alguma coisa. Isso não é bom para a sua saúde se você não tem rotina. O sistema de gerenciamento pelas diretrizes que Vicente Falcone nos ensina nesse livro é justamente para que você tenha uma maneira tranquila de compreender quais são as metas do conselho, do CEO, dos diretores, dos gerentes, dos supervisores, dos coordenadores, dos operadores. Todos, de baixo para cima, metas que fazem com que a meta superior acima dela bate, que quando bate ela faz com que a meta superior vá batendo, até chegar em cima. Ninguém consegue nada sozinho. Uma empresa com 30 funcionários, ele só consegue o objetivo dele se todos baterem. Assim todos ganham. O que é lamentável é que você conversa às vezes com alguns empresários de 30 funcionários, 50 funcionários, ele não tem meta clara, ele não sabe o que ele quer no final do ano. Qual é o seu objetivo para fechar esse ano? Pode ser ampliar uma unidade, pode ser ampliar o seu hall de produtos, né? Seu portfólio, pode ser uma receita líquida de X, ano passado vezes 5, vezes 1, vezes 2, não sei, pode ser uma receita líquida, pode ser um faturamento, apesar que o faturamento não é um dos melhores indicadores, mas pode ser porque você pode querer ganhar na escala, pode ser redução de custo, você está percebendo que tem um vulcão aí, tem um esgoto engolindo tudo que você está conquistando, então é preciso reduzir isso, pode ser reduzir X% das despesas operacionais, das despesas fixas ou despesas variáveis, né? Dá para mexer em ambas, claro que nas variáveis dá para mexer um pouco mais, mas tem que ter uma meta. Eu quero abrir 2 filiais, eu quero internacionalizar. E ao ter as metas, a gente cria toda a estrutura
E fica todo mundo sendo... Olha, escuta o que eu vou falar para você. Uma empresa que trabalha com gestão por diretrizes, ela consegue transformar as metas nos gestores dos profissionais responsáveis. Uma pessoa responsável não precisa de chefe. Zero chefe. Uma pessoa responsável só precisa de uma meta. Porque quem é responsável vai correr atrás da meta. Quem é irresponsável não vai correr atrás de meta e esse também não vai correr atrás de nada. Esse aí você conversa com ele e usa o RH para ajudá-lo a mudar de cabeça. Se ele não muda de cabeça, é bom que ele mude de empresa. A sua talvez não seja o melhor. Porque temos que respeitar. Quem não consegue respeitar e ser responsável com metas, deve procurar um lugar onde ele se encaixe. Porque é preciso ter metas. E as metas são conceitos, óbvio, desconfortáveis, porque uma boa parte da população não gosta de desconforto, e meta é desconfortável. Só que é no desconforto que a gente cresce. Isso não é uma fala apenas, isso está fundamentado em pesquisas. Um dos conceitos que está por trás da logoterapia, que é dar sentido, a logoterapia é uma abordagem bem mais ampla, mas ela é uma das bases teóricas para a gestão de metas. Inclusive, o Viktor Frankl é um dos autores responsáveis para nos ajudar a compreender a importância de ter um objetivo, de ter uma razão de fazer o que você faz. Então, pare para pensar sobre isso, comece a pesquisar esse respeito. Fechou? Nós vamos para o intervalozinho e a gente volta daqui a pouquinho, entrando agora aqui nos nossos artigos. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, nós estamos aqui no programa Sertão Inovador. Como é que você está? Como é que você está aí do outro lado? Está acompanhando? Tá gostando? Não está gostando? Lá no Instagram, por favor, participe conosco. Pode dar o seu like lá. Também dê o seu dislike, como gosta de falar o Alexandre Garcia no seu programa. Não tem problema, mas interaja, faça alguma coisa. É importante que a gente interaja, não seja apenas um consumidor passivo de conteúdo. Pode ser? Eu quero agora conversar contigo sobre este artigo que eu tive a oportunidade de escrever com alguns colegas. Ele tem por título Logoterapia e Empreendedorismo. Eita, será que dá para juntar essas duas coisas? Será que dá para juntar a terceira escola de psicoterapia de Viena, do Viktor Frankl, junto com o empreendedorismo, esta fascinante atividade produtiva que hoje está em seu, talvez em seu ponto mais alto? E aí nós vamos trazer as contribuições da análise existencial, que é uma das maneiras que a logoterapia é tratada, para o enfrentamento dos desafios empreendedores. Eita! E aí? Fazer essa análise existencial, essa capacidade que só nós seres humanos temos, que é analisar, só nós fazemos isso. Análise consciente de coisas, de pessoas, de fenômenos, de eventos, de fatos e até de coisas imaginárias. As coisas que nós podemos imaginar, podemos também analisar isso. Pois bem,
como é que a gente pode trabalhar essa abordagem logoterapêutica do Viktor Frankl com o empreendedorismo. Só que dentro do empreendedorismo eu quero trazer um tópico, porque empreender é um negócio muito complexo, é um negócio muito difícil e é uma atividade, eu vou aqui me repor a alguns autores, que tem a ver com comportamento. E eu quero que você me permita trabalhar usando esta abordagem. Algumas pessoas chamam empreendedorismo uma atividade empresarial. Entretanto, empreendedorismo é muito mais do que uma atividade empresarial. Empreendedorismo é um comportamento. É a capacidade de agir de certa forma a obter resultados como fruto daquela ação que você fez. Quem assim faz, esse é um empreendedor. Quem assim faz no ramo de business, de negócio, é o empresário. Mas quem também tem esse comportamento de juntar recursos, gerar movimento e trazer um resultado satisfatório, e faz isso dentro da área médica, pode ser um médico, da área de saúde, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um profissional de educação física, na área jurídica pode ser um advogado, um juiz, um procurador, enfim. Aplicado o comportamento dentro de uma determinada área, você será empreendedor se você tiver bons resultados, aprender com aquilo, continuar com a sua dinâmica de melhoria, você também é considerado um empreendedor. O estudante que não estuda para a prova de quinta, mas estuda para aprender, é um estudante empreendedor. Na verdade, ele é o estudante, porque o contraponto desse daí é o aluno. Aquele que vai para um ambiente institucional chamado escola para receber passivamente conteúdos e tentar armazenar o máximo que ele puder para que ele responda às perguntas que vão fazer na quinta. Eu chamo de o aluno de quinta, a prova de quinta, professor de quinta, escola de quinta. Aí a categoria você coloque. Mas não dá para nós sermos preparados para aprender as coisas para a vida estudando somente para a prova. Isso é uma desgraça na minha leitura. Isso é um modelo absurdo que faz com que nós, brasileiros, nessas pesquisas que são feitas, como o PISA, nós somos colocados lá na rabeira, lá no final, na lista dos países, no ranking dos países que têm melhores resultados com a educação. Porque eu não sei qual foi o gênio da lâmpada que trouxe essa ideia e, infelizmente, nós estamos com resultados horríveis. Não temos uma educação tão empreendedora. Muito bem. Os empreendedores têm, por natureza da atividade, enfrentar desafios. O empreendedor, ele busca desafio. Por ser empreendedor, é da natureza dele buscar desafios. E quando ele não encontra um desafio, ele cria. Por isso que é difícil para algumas pessoas conviver com os empreendedores. Eles estão sempre se desafiando. E esse tipo de atitude provoca desconforto em quem está à sua volta. Funcionários de empreendedores passam por, às vezes, apertos emocionais, profissionais, porque o empreendedor está sempre esticando a régua, ele está sempre subindo a régua, ele está sempre subindo. O que eu sempre encorajo o empreendedor, eu sempre estimulo não seja empreendedor se você já tem uma empresa acima de 30 funcionários, não seja você o empreendedor, também o gestor da empresa. Compartilhe essa atividade e tenha dentro da empresa um gestor, para que o gestor traga mais tranquilidade para a empresa, para que o gestor traga rotina, para que ele traga aquela tranquilidade que as coisas vão funcionar. E que todas as ideias novas e todos os desafios que os empreendedores estão trazendo, normal que eles trazem, né, eles podem trazer isso, mas isso vai ser encaixado dentro de um modelo de gestão para que não coloque todo mundo em pânico. O empreendedor, a empreendedora, ela tem uma facilidade muito grande de conviver com altas pressões. Eu vou até revelar um segredo aqui para vocês. Eles amam pressões. Eles gostam dessa vida de desafio, de pressão.
É óbvio que todos os riscos que eles passam, e eles gostam de risco, o empreendedor, digamos assim, sofisticado, inteligente, ele calcula o risco. Ele não é um inconsequente. Porque se você é um inconsequente, você vai gerar um caos e vai acabar quebrando isso aí. Então, enfrentar desafios faz parte da natureza do empreendedor. A grande questão é como enfrentar esses desafios. Porque a natureza empresarial, a natureza profissional, a natureza de mercado, vamos dizer assim, onde você tem de um lado um prestador de serviço, do outro lado pessoas que vão te contratar, essa não é uma conta de 2 mais 2. Não é uma coisa tão previsível. É uma vida muito dinâmica. Tem vários fatores de dependência. Tem fatores externos que você não tem controle. Tem fatores que estão surgindo dentro do próprio time que você também não sabe, não tem como saber. Normal. São muitas variáveis envolvidas. Então ela traz uma pressão e traz uma tomada de decisão para enfrentar os desafios que algumas pessoas, se não trabalharem o seu lado emocional, vão ter problemas. Vai acabar tendo que passar por algum profissional da saúde para cuidar. Me parece que a logoterapia é uma abordagem bastante significativa e que pode te ajudar a compreender e a conectar melhor aquilo que você faz hoje, esses desafios que você tem que superar, com os objetivos que você tem. Então, esse artigo a gente conversou um pouquinho sobre isso. A gente trouxe aqui algumas dessas, digamos, indagações, algumas desses conflitos, algumas dessas questões que não são tão fáceis de serem resolvidas, elas nem são tão fáceis de serem compreendidas. E aqui eu não tenho nenhum objetivo de ser achólogo para simplesmente sair soltando aqui coisas que eu acho. Mas o trabalho que Viktor Frankl fez de te fazer pensar a respeito do sentido, da vontade de sentido, da relação de responsabilidade com liberdade, da capacidade da transcendência que você, a autotranscendência tão importante, que em outras escolas chamam de acessar o subconsciente, mas Viktor Frankl fala da autotranscendência, quer dizer, tira você do centro do universo, tira você de achar que é o centro do cosmos, que o mundo inteiro gira em torno de você, e você perceber que no fim das contas tu estás aqui para ajudar outros. E colocar a variável outros na tua vida pode ser tão ou mais importante do que você só se colocar no centro. São temas interessantes para a gente conversar. Deixa eu começar então pela liberdade e responsabilidade. Quando o Viktor Frankl visitou os Estados Unidos, e se você for aos Estados Unidos, e se o seu voo for para Nova York, quando o avião estiver descendo em Nova York, você verá a Torre Eiffel. A Torre Eiffel em Paris, desculpe. A Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade fica em Manhattan, que é ali em Nova York. Você vai descendo o avião e você começa a ver a Estátua da Liberdade. O Viktor Frankl, quando viu aquela Estátua da Liberdade, ele sugeriu que lá do outro lado, no Pacífico, do outro lado dos Estados Unidos, eu estou me referindo, criasse também uma estátua. E por incrível que pareça, um cara fez essa estátua. Mas o Viktor Frankl sugeriu que existisse lá do outro lado dos Estados Unidos a estátua da responsabilidade. Bom, isso aqui daria um programa só para falar disso. Eu vou só falar por cima, porque nós estamos trazendo essa abordagem procurando linkar com a atividade do empreendedor. É visível na vida de qualquer empreendedor, e é muito provável que a maioria se torne empreendedor por causa disso, porque eles querem liberdade.
Eles não querem depender de alguém que tem que pagar para eles um salário. Eles querem liberdade, eles querem construir o próprio salário, querem construir a própria renda, eles querem construir. Ainda que nem tenham, ainda que quebrem, percam tudo, mas eles querem ter a liberdade de produção, liberdade de pensamento, liberdade de ação, e não depender de outros, a não ser do próprio intelecto, a capacidade de produzir. Liberdade, o empreendedor é natural isso para ele. Tanto que quando eles criam uma empresa e aquela empresa começa a escravizá-lo, quer dizer, ele se torna um empregado dele mesmo, ele deixa de ser empreendedor e fica ali vinculado, trabalhando como um empregado da própria empresa, alguns começam a entrar em parafuso e dão logo um jeito de ou quebrar a empresa, ou vender a empresa, ou adquirir uma outra empresa, para eles justamente continuarem esta sensação, este sentimento, esta busca e esta necessidade de continuar sendo livres. Isso aí é visível e é compreensível. Mas na logoterapia você precisa associar esta liberdade que tanto você quer, lá, né, a imagem lá da Estátua da Liberdade, lá nos Estados Unidos, de um lado, com a do outro lado, a da responsabilidade. E é até curioso, porque essa Estátua da Responsabilidade, que está lá do outro lado, não lembro agora qual a cidade, e é muito provável que seja lá por banda de Los Angeles, provavelmente deve ser ali, do outro, ou São Francisco, que fica do outro lado, no Pacífico. A Estátua da Responsabilidade é uma mão apertando outra. A responsabilidade. Por quê? Porque, de acordo com a logoterapia, todos nós, seres humanos, somos livres para escolher. Mas somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, a liberdade automaticamente gera um vínculo. Você pode chamar até de prisão. E não está errado. Você é livre para escolher, mas é preso. Você é escravo, você é mais forte. Você é escravo das consequências da escolha que fez. Já percebeu isso? Não, eu fiz isso, mas eu não queria que tivesse acontecido esse outro aqui, essas consequências. Eu não queria as consequências. Não tem a ver com querer, não tem a ver com querer. É que Vossa Excelência talvez esqueceu que a liberdade que você tem para escolher o que você quiser te prende aos resultados da escolha. Não, mas eu não quero mais essa escolha, que eu não quero mais as consequências disso aqui que eu fiz lá atrás, quando eu achava que eu era livre, eu escolhi e tal, mas eu estou preso agora nesse negócio aqui, eu não quero mais isso. Se você não quer estar preso às consequências da escolha, da liberdade que você tinha, você tem que fazer novas escolhas. Captou aí? Ninguém precisa ser preso às consequências de atos tomados lá no passado. Você pode fazer novas escolhas. Só que daquelas escolhas você não se livrou e nem tem como se livrar das consequências. Que podem ser ruins, mas podem ser muito boas. Só que elas podem ser tão boas que você ficou preso também nessa... Sentou no pudim e ficou ali confortável. E aí para de ser livre, porque você está acomodado nos louros adquiridos pela escolha livre que você teve lá atrás. Não sei se está fazendo sentido para você, mas todos somos livres. E é por causa dessa liberdade, muito bem abordada pelo Viktor Frankl, livre para escolher, tá, gente? Livre para escolher, eu estou falando. Adultos aqui, eu estou falando com adultos. As crianças ainda elas não são totalmente livres por conta de um cérebro ainda não amadurecido. Mas se você já tem acima de 25 anos de idade, você já tem um cérebro que já atingiu o seu potencial. Entre 18 e 25, algumas pessoas adquirem, mas não é regra que todo mundo acima de 18 anos já é de maior, já é maduro, já é... Não. Na verdade, tem uma galera aí com 50 anos que até hoje não saiu da adolescência. É verdade, também tem uns assim. Mas aí são as exceções. Em condições normais de temperatura e pressão, lá pelos 25, já a ciência comprova que você já, em tese, adquiriu a sua maturidade. Nesta fase, neste momento, você adquiriu sua plena capacidade de liberdade de tomar as ações. Quer empreender, vou ter meu negócio, vou ter minha profissão, farei faculdade, farei mestrado, farei doutorado e vou desenvolver uma área, uma linha aqui
de uma atividade. Tu é livre para fazer isso. Mas como é que você vai fazer? Porque tudo que você for tomando de decisão vai gerando consequência. E essa abordagem mostra que é preciso ter responsabilidade na hora de ser livre. Porque eu pagarei pela liberdade que eu tenho, inclusive perdendo-a. Se você que é livre usa da sua liberdade para roubar outros, você terminará preso. Se você usa da sua liberdade para matar pessoas, para traficar, para cometer crimes, tu tem liberdade para fazer isso, mas tu é escravo às consequências desta atitude. É preciso então ter o quê? Responsabilidade. O que é responsabilidade enquanto livre? Entender que o que eu faço tem consequência. Quando eu trabalho isso, por exemplo, nas crianças, nos adolescentes, eles vão se tornar adultos claros e compreenderão as consequências. Por isso que a gente chama que eles serão adultos consequentes e não adultos inconsequentes. O que é um inconsequente? É que ele não consegue fazer a relação de causa e efeito. Ele não consegue fazer a relação de causa e consequência. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, porque ele é o que ele é e acabou, e ele pronto. Portanto, eu digo que eu sou isso e eu sou. Não, não é bem assim. O mundo real, o mundo factual, não irá concordar de você. E o mundo factual não é o que eu falo, é o que é real, o mundo factual. O mundo real que está à sua volta. Ele não vai dar a mínima para o que você acha na sua liberdade de escolha. Ele será chocante. É verdade que vivemos em um mundo onde as pessoas querem descobrir um caminho de destruir a realidade para viverem apenas no mundo imaginário, viverem apenas no mundo de suas próprias narrativas. E aí, portanto, eu estando nesse mundo, eu tenho que descobrir um caminho para destruir o mundo real. Porque aí eu fico só no mundo da imaginação. Então, eu sou aqui o Joseph, lá da Argentina, que decidi que eu quero ser um elfo. Então, ele é um elfo, não é mais humano, ele é um elfo. Então, na imaginação dele, ele é um elfo. Só que o mundo real choca-o, mostrando que ele não é um elfo. Esta dicotomia entre imaginário e real é uma nítida expressão do descontrole, da falta de compreensão da minha liberdade e com a minha responsabilidade. Se eu for uma pessoa responsável, que é uma coisa que existe um certo esforço de uma turma por aí para destruir o conceito de responsabilidade, para que você só tenha a primeira parte, que é a liberdade, não tenha a responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade resulta em vazio existencial. Você pode ter tudo e a sensação é que você não tem nada. Você pode fazer tudo e parece que você não faz nada. Você pode comprar tudo, mas parece que você não tem nada. Porque está esquecendo do mundo real, factual, que eu tenho que ser responsável com ele. E que a minha liberdade, imaginária ou real, precisa ser levada em conta. Então, quero ser empreendedor. Empreendedor, não despreze a realidade. Quando ela surgir, você precisa apenas entender que ela traz para você números, respostas, feedback, para que você, ao entrar em choque com a realidade, avalie o que você tem que melhorar. Não critique, não destrua, melhore. É muita covardia da minha parte querer destruir o outro porque ele discorda de mim. Eu aqui tenho que melhorar. Eu não posso mudar os outros. E o Victor Frankl tem uma frase bem legal, que é justamente essa. Se você não gosta de uma coisa, o que é que você faz? Saia dali. Você não pode sair, se você não pode mudar o ambiente, pode ser que você possa mudar. Então mude de ambiente. Então você não pode mudar as pessoas que estão com sua volta, mude você. Pronto, resolveu o problema. Isso é encarar para a realidade e atuar com responsabilidade pela liberdade que eu tenho. Não é usar essa liberdade para dizer, não, você tem que mudar, não quer mudar, então suma, vou destruir. Não, não pode ser assim. Preciso levar em conta que o outro pensa diferente, que ele tem uma realidade diferente. E mesmo que não seja um pensamento dele, mas é a realidade que está posta na nossa frente,
traz feedback para que a gente entenda. Então a empresa começou a dar prejuízo, para de esconder, não esconda o negócio. Cai de cara em cima e analisa friamente. E descobre, estou errando, estou fazendo medidas aqui equivocadas, vamos avaliar e vamos melhorar. Você pode até usar o Vicente Falcone e fazer estratégias de metas e envolver todo mundo aí dentro da empresa. É uma opção interessante. Porque aí você tem todos, do dono da empresa até a Dona Maria no cafezinho, todos com metas. E se você é livre para agir e tem responsabilidade, toda pessoa responsável não precisa de chefe. Ela só precisa de meta. Ela vai correr atrás. Porque o responsável vai ficar assim, rapaz, eu tenho que fazer isso até quinta-feira, 3 horas da tarde. Da terça-feira ela fica, pô, eu tenho que fazer aquele negócio, tem que agir. Ela vai dormir, aquele negócio fica na cabeça, porque ela é responsável. E ela vai tomar uma atitude para resolver aquela questão. Não precisa ninguém ficar. E aí, já fez? Meio-dia. E aí, já fez? 5 horas da tarde. E aí, já fez? Isso é horrível, isso é terrível, isso é um ambiente terrível. É um ambiente que está cheio de chefe e não tem líderes. E não tem gestão. Não tem gestão aí. Aí tem a gestão da doida, só se for. Na doida, como diz o ditado. Portanto, eu quero trazer essa reflexão aqui para você, tá bom? Liberdade e responsabilidade. É um conceito que o Viktor Frankl traz para nós. Nesse artigo, nós também abordamos a questão da autotranscendência. O que é a autotranscendência? Tem a ver com uma capacidade de você olhar para fora numa perspectiva inclusiva e não achar que tudo que está à sua volta existe por causa de você. Então você é o epicentro, você é o sistema solar com tudo em volta de você. É muito bonitinho, né? Vossa Excelência pensar assim, mas não tem graça nenhuma nisso. Primeiro que você não é, nem eu sou, ninguém é. Não desconsidere o mundo real, tá? É importante, o mundo factual, ele não dá a mínima para apenas o que eu acho. Então eu preciso entender, e o Viktor Frankl nos ajuda a compreender que desenvolver a autotranscendência é começar a olhar de dentro de você e perceber a importância dos outros. E começar a agir para ajudar outros. E quando eu faço isso, eu recebo de volta. Quem mais fez isso, pelo menos que se tem registro na história, foi Jesus Cristo. A capacidade de autotranscender dele foi absurda. Ele simplesmente se entregou por todos os que ele teve acesso e teve contato. Ele se doou, ele transbordou. Você pode usar o verbo que você quiser, mas ele simplesmente transcendeu. Ele foi maior do que ele era. Na hora em que ele ajudou outros. Todas as vezes que você ajuda muitas pessoas, a quantidade de pessoas que você ajuda define o tamanho da sua autotranscendência. Mas, lamentavelmente, estamos vivendo numa era da verminose emocional, é uma praga, é uma pandemia que espalha pelo mundo inteiro. Essa verminose emocional, que tem um outro nomezinho de 3 letrinhas, chama-se EGO, ego, onde todo mundo só pensa em si, primeiro eu, aí depois é que vai ser eu, para só depois ser eu de novo, aí assim, porque tem que lembrar dos outros, aí depois é que vai ser eu novamente, aí tudo bem, depois 4 vezes eu estar no pódio, né, já estou em primeiro, segundo, terceiro lugar, aí o 4º lugar eu vou dar para mim também, porque, né, eu mereço, tudo é eu. Até o eco é do eu. Esta verminose está acabando com a humanidade. Eu não sei se você já sofre deste problema, de achar que tudo existe em função de você. Talvez você diga, não acredito nisso não. Entretanto, os atos podem falar diferente. Talvez sua boca não fale, mas se você espera que todo mundo tem que aplaudir alguma coisa quando você faz, quando você espera que as pessoas reconheçam o que você faz, isso é egoísmo. Ninguém tem obrigação de reconhecer o que você faz, ninguém tem obrigação de aplaudir o que você faz, ninguém tem obrigação de dizer que sua fala aqui é a melhor, que seu livro aqui é o melhor, que sua aula aqui é a melhor, que sua casa aqui é a melhor, que seu carro aqui é o mais bonito, que sua inteligência, que o seu vídeo é o melhor de todos os vídeos, editor de vídeo.
que o seu áudio é o melhor de todos os áudios, que a sua eloquência é melhor do que todas as eloquências. Deixa de ser bobo, isso é egoísmo, isso é uma desgraça, é uma doença, isso é uma verminose emocional que está acabando com muita gente. Eu espero que não pegue você. O ego. A desgraça. A infeliz das costas oco, o ego. Como é que a gente resolve essa bronca? Autotranscendência. O psiquiatra Viktor Frankl descobriu que lá dentro do campo de concentração, os campos de concentrações nazistas que ele viveu, ele encontrou pessoas que pegavam um pedaço de pão desse tamanho, torava ainda menor e dava para outro. Isso não tinha lógica, isso era estupidez, porque ele ia morrer, que aquele pão não servia nem para ele, mas ele ainda tirava do pedacinho dele, ainda dava para um outro miserável igual a ele. Isso só acontece quando você desenvolve a autotranscendência. E eu acho que você não precisa passar por um campo de concentração para aprender. O Viktor Frankl já passou, já pesquisou e já trouxe para nós uma abordagem bem significativa para os tempos atuais. Precisamos desenvolver esta habilidade. Pense sobre isso, pesquise mais sobre isso. Autotranscendência. Foi algum dos tópicos que eu resolvi aqui compartilhar com vocês, que o Viktor Frankl trabalha muito bem no seu material sobre logoterapia, e a gente abordou aqui nesse, não com essas mesmas palavras e tal, né? Tem que fazer escrito, da maneira científica, aquela coisa toda bababá, que a ciência exige, né? Aqui eu estou falando de maneira mais informal. Também falamos sobre a resiliência, a relação do significado, isso é um outro tópico importante, a relação de significado e sentido da vida com a atividade laboral. Para algumas pessoas isso é uma coisa antagônica. Trabalham como uma miséria, como uma desgraça. Acaba acorda, e aí encontra com o vizinho diz, e aí fulano, vai para onde? Vou para guerra, vou para batalha, vou para escravidão, lê. Quando você fala dessa forma, é perceptível, como consequência de sua fala, que a sua atividade laboral não é uma coisa que você gosta de fazer. Isso dá uma chamada dissonância cognitiva. Sua boca está falando que lá por dentro está um caos. Você pode, talvez até no trabalho, conseguir fazer uma coisa que o ser humano faz, que é mentir, ele finge. Mas lá por dentro você não queria estar aqui, isso é uma miséria, isso é uma desgraça, tal. Isso não é bom para a saúde, isso pode gerar depois uma úlcera. É importante a gente entender e dar um sentido para o que você trabalha. Se o seu trabalho, deixa eu te dar uma ajuda numa coisa aqui usando logoterapia. Se a atividade atual que você faz não é a melhor das atividades que você gostaria de fazer, então crie um sentido fora desse trabalho que justifique passar por esse sofrimento. Era isso que os colegas de campo de concentração nazista que o Viktor Frankl tinha, e eles falavam isso. Eu estou aqui, ele mesmo disse isso. Eu estou aqui nesse campo de concentração, mas eu vou superar isso aqui, eu vou vencer isso aqui, porque eu ainda tenho que levar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Eu tenho que encontrar minha mãe, eu tenho que encontrar minha irmã que eu perdi, os meus filhos e tal. Então eu vou sobreviver isso aqui, vou passar. Talvez você esteja passando alguma coisa parecida com o seu trabalho, sua atividade. Gere um significado, porque quem tem um porquê é capaz de passar qualquer como. Viktor Frankl falava isso parafraseando Nietzsche, uma frase que faz muito sentido. Qual é o seu porquê? Quem tem um porquê é capaz de passar qualquer como. Comos difíceis. Qual é o seu porquê? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Está claro para você? Quando você encontrar, você vai começar a entender que os problemas à sua volta, eles não são tão grandes como você achava. Sabe por que não é grande? Porque o teu propósito é maior que o teu problema. Se o teu propósito é maior que o teu problema é menor do que o teu propósito, portanto o maior vai vencer o menor. Pense sobre isso. Então, nós vamos aqui encerrando a nossa edição de hoje, falando desses tópicos tão interessantes de logoterapia, aplicado ao empreendedorismo. Esse é o programa Sertão Inovador, trazendo também abordagens talvez não convencionais, inovadoras até para o nosso processo de aprendizado. Forte abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.